Vocês viram lá na capa da transmissão de hoje, né? Tinha até gente pegando no nosso pé aqui, o importante não é o castelo do Harry Potter, o importante é que morreu gente. É claro que o importante é sempre a vida, qualquer vida é mais importante do que qualquer estrutura física. Mas infelizmente, numa guerra, morrem muitas pessoas o tempo todo. Isso não deve nos embrutecer, muito pelo contrário. Mas também é verdade que numa guerra que já dura mais de 2 anos, alguns fatos específicos chamam mais atenção. E é até importante que chamem atenção para a gente voltar a olhar para aquela região do mundo. É ou não é, Orian? Porque é uma região do mundo que está esquecida. Lá acontece uma guerra grave, morre gente todo santo dia. A Rússia invadiu a Ucrânia, não há meio de a Rússia arredar pé do território ucraniano. A Ucrânia se sente até certo ponto abandonada pela Europa, pelos Estados Unidos, embora algumas ajudas recentes tenham sido aprovadas, especialmente pelos Estados Unidos, mas a Ucrânia precisava de mais apoio, de mais dinheiro, de mais ajuda militar para fazer frente ao avanço da Rússia. Então o que aconteceu? Põe o castelo na tela aí pra gente, Tiago. Um ataque de míssil cometido pela Rússia em Odessa, na Ucrânia, atingiu ontem uma popular construção em estilo gótico, lindíssimo o castelo, né? Conhecida localmente como Castelo de Harry Potter, matando pelo menos 5 pessoas e ferindo 32, segundo autoridades locais. Além de 4 mortos no momento do ataque, uma pessoa sofreu um derrame devido ao bombardeio. Em um comunicado no aplicativo de mensagens, foi anunciado que 8 dos feridos estavam em estado grave, incluindo uma criança. O Castelo do Harry Potter, como a construção é chamada na cidade devido à semelhança com o cenário dos filmes da saga, é uma casa de recepção da Academia Nacional de Direito de Odessa. Extraoficialmente, porém, o prédio é considerado propriedade e moradia do reitor da universidade, segundo reportagem da Deutsche Welle, Urian. É isso que aconteceu. Você explicou muito bem, Rafa. É algo que é simbólico no sentido de a gente volta a olhar para essa região do mundo que as guerras vão, de acordo com o tempo, sendo banalizadas, né? Se tornam normais e, de acordo até mesmo com o próprio presidente Lula, a Ucrânia é longe demais. Então, não existe a gente não acompanha tão de perto aqui no Brasil, e é bom que pelo menos com isso a gente comece a olhar. A Ucrânia está passando por uma situação bastante delicada. O Zelensky, até ontem mesmo, ele estava em uma reunião com o Jens Stoltenberg, que é o diretor-geral da OTAN, secretário-geral da OTAN, e ele estava falando justamente isso, que não adianta só a Ucrânia receber esse pacote de ajudas dos Estados Unidos agora de mais ou menos mais de 60 bilhões de dólares, mas isso precisa chegar mais rápido, principalmente aqueles equipamentos de defesa aérea, que é o que a gente viu funcionar agora lá em Israel. Sim. Quando o Irã fez aqueles ataques. O Zelensky queria alguma coisa parecida pelos países da OTAN, mas é inviável, né? Não, eles já têm sistemas de defesa ucranianos lá também, mas até parece que, se eu não me engano, um dos mísseis conseguiu ser interceptado nesse ataque, mas a gente vê aí claramente também aqueles crimes de guerra sendo cometidos. E por que crimes de guerra? Porque ataques contra civis. Mesmo conceito que a gente tem falado em relação a Gaza. Cada ataque, para não ser configurado o crime de guerra, ele precisa de uma justificativa. Então, uma distinção específica, você tem que saber o que é alvo militar, do que é alvo civil, você não pode usar a força para além do essencial. E ali, claramente, não era uma instalação militar. Então, não teria por que um prédio relacionado a uma universidade ser atingido. Então, aponta sim para crimes de guerra. Existe um pedido do Tribunal Penal Internacional contra o Vladimir Putin por conta desses crimes de guerra que ele tem cometido. Então, a situação na Ucrânia está difícil por falta de armamentos. Você tem um exército que está muito esgotado, muito cansado. O governo ucraniano teve que baixar a idade de alistamento, né? De alistamento. Então, era não lembro exatamente quanto, mas baixaram para 27 ou 25 anos, era um pouco mais alta, ou para 21 talvez, mas tiveram que fazer isso. Pessoas, a média de idade do exército ucraniano é de mais de 40 anos. Uhum. Então, tem uma dificuldade para recrutar também.
algo também que tá no radar e é importante a gente olhar, foi encontrado em Kharkiv também agora pedaços de mísseis da Coreia do Norte, o que mostra o envolvimento de mais um ator que até então não estava ali. A gente sabia que o Kim Jong fez uma viagem para a Rússia no ano passado para se encontrar com Putin. A gente sabia que seria para o envio de artilharia, de munições, porque a Rússia estava já com falta de munições. As da Coreia do Norte são mais antigas, então pode ser que, né, muitas delas não funcionassem, mas indícios de mísseis. Coloca algo a mais no radar, que está aí se formando esse eixo de países de China, Coreia do Norte, Irã, Rússia, eles estão cada vez mais próximos se ajudando. Isso é preocupante para o Ocidente. Então é isso, assim, é algo que tem que ficar no radar e no momento ainda que o Trump pode ganhar as eleições nos Estados Unidos. Então que coloca em xeque a ajuda, a continuidade dessa ajuda para a Ucrânia. Algo a acrescentar, Marcelo? Não, na verdade eu partiria pro lado curioso, né? Não querendo romper aqui a parte da análise da história, enfim, do momento da guerra que a gente está vivendo, mas a gente estava relacionando muito a história do filme, né? Do Harry Potter, enfim. Uma curiosidade interessante é que grande parte dessas gravações não tem nada a ver com esse local, né? Apenas a estrutura do local realmente tem uma ligação com o filme pela questão um pouco da construção, enfim, mas as gravações foram feitas no Reino Unido. Então são vários locais diferentes que abrigaram as gravações do filme, então não tem uma relação. É uma semelhança só. Exatamente, Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.